Hoje, 16 de outubro, é o Dia Mundial da Alimentação. Essa data foi criada para que as pessoas reflitam sobre a importância do que comemos, sobre a obesidade, a fome no mundo e o desperdício de alimentos. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a Juliana Leal, que é médica especialista em estratégia em saúde da família. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Juliana, boa tarde. Quando nós falamos em alimentação, eu lhe pergunto primeiramente, qual é a nossa maior preocupação? Então, a alimentação, assim como todas as medidas para que tenhamos uma vida saudável, ela precisa fazer parte de um estilo de vida. Ou seja, é algo que a pessoa precisa adotar para o seu dia a dia. Ela precisa criar um hábito, ou seja, nós nos educamos para termos uma alimentação saudável. Aquela máxima que diz, nós somos o que comemos, realmente vale. Com certeza. E a outra que diz que faça do seu alimento o seu medicamento. Conseguimos, através dos princípios bioativos dos alimentos, vários remédios, medicamentos naturais para situações clínicas de saúde do dia a dia das pessoas e prevenção de muitas doenças e desequilíbrios. Quando a gente fala em doença, a gente pode dizer que a obesidade é uma delas? Sim, inclusive relacionada hoje diretamente com os índices de desenvolvimento de câncer. E cada vez mais prevalente na infância e também já na primeira infância, antes dos 7 anos de idade. E é sobre esse assunto que a gente já vai falar em seguidinha, né, Juliana? A gente trouxe até os alimentos aqui, só que inclusive neste mês um relatório da Organização Mundial da Saúde mostrou que o número de crianças, como a Juliana falou, e também de adolescentes obesos no mundo aumentou 10 vezes nos últimos 40 anos. Veja a reportagem. Alface orgânico, delícia. Que tal uma cenoura para dar um gostinho a mais? Vai dizer, salivou, né? Tá bom, não é com esse tipo de alimento que a gente fica com água na boca. E não tem como negar, né? A história muda com essas gordices aí. Um hambúrguer gostoso. Só que o resultado desse consumo nada saudável pesou na balança do mundo todo. E os principais afetados são as crianças e os adolescentes. A Eduarda sabe bem como é passar por isso. Eu fui criada pelos meus avós, então eu sempre comi muito, comi o que eu queria. Quando viu, estava bem acima do peso. Até hoje faz tratamento, desde os 8 anos tentando combater a obesidade. Muito tempo no sofá, vendo TV ou no videogame, pouca atividade física e muita comida, assim, o acesso a esse tipo de alimento está mais fácil. Em alguns casos, mais barato que a comida saudável. Esses são alguns dos motivos que fizeram o número de crianças e adolescentes obesos aumentar 10 vezes no mundo nos últimos 40 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 41 milhões de crianças com menos de 5 anos estão acima do peso. Eu não gosto de ser pessimista, mas a gente só conseguiria reverter isso se nós fôssemos muito agressivos para combater a obesidade. E o que a gente tem sido feito hoje é somente inércia. E se o futuro são as crianças, bom é quando elas são educadas assim, desde cedo. Aqui vale a regra, plantou, comeu. Eu prefiro comer coisas dessa horta aqui, que é mais saudável também. Juliana, você viu no início da reportagem ali, a Maria Eduarda morava com os avós, comia o que queria, independentemente se a gente vai morar com o avô, com a avó, com o pai ou com a mãe, é complicado pais e avós imporem limites? Então, a imposição de limites, ela precisa ser entendida como algo que é bom para a criança. Porque às vezes o exemplo não vem de casa também, isso é mais complicado ainda. Exato. Assim, eu costumo falar para as famílias que eu atendo que as crianças, elas são sempre uma oportunidade de aprendizado constante. Então, através das crianças, nós nos estimulamos a sermos melhores, a sermos pessoas melhores, a sermos pais melhores. Então, diante de uma situação de adoecimento de uma criança, por exemplo, os pais fazem tudo por elas, não? Uhum. Então, por que não fazermos pela juventude para o futuro agora? Porque trabalha muito alimento com a imunidade da criança. Exatamente. A imunidade da pessoa, de modo geral. A família, ela se une dentro de um propósito em comum, que é ter um estilo de vida mais saudável, e ela modifica junto o seu estilo de vida. Então, se os pais eles não têm isso para oferecer, eles constroem essa realidade a partir de um querer
filhos saudáveis. Então, todos juntos vão aprender, com o auxílio de um profissional, com uma orientação adequada, como viver um estilo de vida saudável, como fazer desde a escolha do seu alimento uma escolha mais saudável. Então, escolher alimentos locais, alimentos sem adição de pesticidas, alimentos de agricultura familiar, produzir no seu quintal os seus temperinhos, coisas simples que inclusive trazem uma convivência familiar mais agradável. Por falar em trazer, você trouxe, né, Juliana, alguns alimentos que seriam alimentos bom para quê? Bom para que o alho, bom para que a uva, cada um deles dá para de forma rápida, assim, mas a gente explicar um pouquinho para o pessoal que está em casa? Aqui a gente tem uma composição de alimentos que todos eles, de alguma forma, são bons, por exemplo, para a prevenção do câncer. Então, no caso do alho, a gente tem um princípio ativo que é a alicina, que vários estudos já comprovam essa ação como um anticancerígeno potente, sendo que existem as formas de uso, né? No caso do alho, existe a indicação do uso do alho cru, por exemplo. Então, cada um desses alimentos vai ter uma forma mais indicada de preparo. No caso da uva, as cascas da uva, elas são ricas numa substância chamada resveratrol. As pessoas conhecem o fato da taça do suco de uva ou do vinho tinto prevenir o câncer. Então, a própria ingestão da uva, ela já traz essa propriedade, através dos flavonoides, através do resveratrol. No caso da cenoura e de todos os alimentos de coloração amarela, nós temos os carotenoides, que também são potentes anticancerígenos. As cores dizem muito? As cores, elas dizem muito. Então, existe um senso comum de que um cardápio, uma refeição colorida, ela é uma refeição saudável. E isso é verdade. Então, nós temos aqui os alimentos roxos. Então, as frutas roxas, de um modo geral, como os berries, cranberry, goji berry, a uva, a amora, o famoso goji berry. Famoso, mas assim, para quem não tem acesso ao goji berry, todas as outras frutas vermelhas, as amoras, as framboesas, as cerejas, o que você tiver ao seu alcance. Aqui nós temos as hortaliças, neste caso espinafre, brócolis, entra nesse grupo também que são as crucíferas ou brasicas, o repolho, o nabo, o rabanete, que são alimentos que eles promovem a desintoxicação do fígado, que é um órgão essencial para a gente conseguir eliminar aquilo que não serve ao organismo. Então, conhecer um pouquinho, sim, dos alimentos, né? Você continua com a gente, Juliana, que a gente tem uma informação a título de conhecimento. Neste ano, o tema proposto pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura traz como tema Mude o Futuro da Migração, investir na segurança alimentar e no desenvolvimento rural. O que se busca é que as pessoas consigam ter uma vida de qualidade no campo, que consigam produzir alimentos saudáveis sem precisar buscar um emprego na cidade. O objetivo, principalmente, é desenvolver o setor agrícola. Inclusive, hoje, no Dia Mundial da Alimentação, o Papa Francisco visitou a sede do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura em Roma e destacou a necessidade de garantir o direito de todo ser humano de se alimentar. E voltando, Juliana, a conversar com você, eu quero que você acompanhe aqui no SBT Meio-Dia. Nós temos projetos aqui em Santa Catarina importantes, investimentos para fomentar o meio rural. Tem o SC Rural do governo do estado. A agricultura familiar aqui é muito forte. E hoje pela manhã, a Graziane Ubiali, junto com o Jorge Marques, mostra que a educação, como você falou, precisa começar desde cedo, tanto em casa como nas escolas. E aqui em Florianópolis, ela foi visitar uma creche que tem horta escolar para incentivar essa alimentação saudável. Vamos acompanhar. Comer saudável e saber de onde vem o alimento. Aqui nessa creche é assim. A criançada aprende na sala de aula e coloca em prática lá na horta, com a mão na terra mesmo. Evelyn, depois que coloca a sementinha ali dentro da covinha, o que tem que fazer? Tem que fechar. O que tem que fazer para ela nascer? Regar. Regar, e depois que rega? Fica feliz. Ela fica feliz e ela cresce? E aí você come? Eu como. Eles têm apenas 5 anos de idade e o contato com as plantinhas desperta desde cedo a consciência de cuidar da natureza. Maria Clara, o que você tem na mãozinha aqui?
Um alface. Um alface, uma mudinha de alface? A gente vai plantar ela? Vamos, pra ficar verdinha, pra gente comer. Que plantinha que é essa? Berinjela. Berinjela. Você gosta de comer berinjela? Uhum. Por que você gosta? Porque a gente vem pra ver a natureza. As plantinhas? Uhum. A horta é mantida pelas crianças com a orientação de professores. Boa parte das verduras e legumes que são servidos na hora do lanche saem daqui. Uma experiência que transforma o dia a dia de cada um. Aprendem a se alimentar saudável, a cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, tratar a terra com carinho, para colherem com carinho também aquilo que a terra nos dá, né? E a gente sempre fala, é o retorno, a lei do retorno. A gente planta, a gente colhe, a gente dá amor, a gente ganha amor, né? E lá na mesa o resultado. Frutas e verduras variadas, tudo aprovado pelo paladar dos pequenos. Quando eles plantam e eles cuidam e depois eles colhem o alimento, a curiosidade em sentir o sabor, né, é muito maior. E principalmente quando eles sabem de onde vem. Porque muitas crianças, quando a gente pergunta de onde vem a cenoura, eles falam do mercado, né? E quando eles descobrem que vem da terra, que foi eles que plantaram e coletaram, então a curiosidade deles é muito maior e a vontade de consumir também. Alice, por que esse tomatinho é mais gostoso do que o do supermercado? Porque ele foi plantado por nós. E como diz a Alice, comer frutas e saladas faz bem para a saúde e... Pra ficar forte. Olha só que bacana. Bom, no ano passado o tema que a gente falou das Nações Unidas, fez a população refletir sobre os hábitos alimentares, sobre o desperdício de alimentos, também, que é algo muito importante também, né? E preocupante, não é mesmo, Juliana? E pequenas atitudes fazem, com certeza, um mundo melhor. Você tem um projeto bem bacana que eu queria que você contasse pra gente, que é uma troca de produtos entre famílias de alguns bairros aqui na capital, que já vem acontecendo há cerca de 2 anos. Como é que funciona, Juliana? Isso. Então, isso surgiu a partir do meu próprio quintal, né? Eu moro no bairro do Rio Vermelho, no norte da ilha, e tenho muitos mamoeiros que começaram a produzir muito espontaneamente. Então, naturalmente, eu comecei a doar esses mamões e começou a surgir uma troca entre amigos de frutas do quintal. Pensei, então, por que não eu, como médica de família, como uma educadora de saúde, promover no bairro onde vivo essa troca publicamente? Então, começamos a fazer na Casa de Cultura do bairro, no mesmo dia e local, que é o penúltimo sábado do mês, durante o período da manhã. Divulguei isso na página do Medicina Essencial e as pessoas, então, se encontram para trocar tudo aquilo que elas produzem no seu quintal, desde frutas, mudas de plantas, temperos medicinais, terra adubada. Nesse encontro, eu e uma farmacêutica também fitoterapeuta, que trabalha com plantas medicinais. Então, além de trocarmos os produtos, orientamos a forma de uso, os benefícios para a saúde e discutimos, de um modo geral, sobre saúde natural. Quem ficou interessado? Tem um site, é isso, Juliana? Sim, então o meu Face de trabalho é o Medicina Essencial. Todos os meses divulgamos os encontros e depois da troca ainda promovemos uma identificação botânica de quintais. Então, muitas vezes o que a pessoa pensa que é uma planta daninha, que é um mato, é muitas vezes um mato de comer, como se fala, é uma planta comestível com propriedades medicinais e nutricionais altíssimas, como é o caso da folha da batata doce, por exemplo, que é riquíssima em vários minerais. E a pessoa está saindo para buscar o alimento fora, muitas vezes um alimento envenenado, quando ela tem a cura no seu próprio quintal. Muito bem. Parabéns pela iniciativa, Juliana. Muito obrigada, né, por essas informações aqui no SBT Meio Dia de hoje, no Dia da Alimentação, um assunto tão importante. Obrigada. Obrigada. E que bacana, hein, Luiz Carlos Prates? As pessoas Iniciativas- tentando melhorar o mundo, né? Iniciativas isoladas de pessoas com boas ideias, coisas raras entre nós. Agora, gostaria de dizer o seguinte: o Hipócrates, pai da medicina ocidental, legou-nos aquela frase conceituada que o teu alimento seja o teu medicamento, mas na época do Hipócrates não havia os agrotóxicos venenosos, letais. Ao longo do tempo, a balança comercial sempre teve 2 lados, como toda balança: o lado do lucro e o lado da ética.
No mercado, esta balança comercial só tem avaliações para o lucro. O que interessa é o lucro. O peso maior é o do lucro. Dane-se a saúde das pessoas. Hoje, se você ler o rótulo da embalagem de qualquer produto industrializado, você vai encontrar flavorizante, estabilizante, corante, de tudo um pouco. Produtos que não são inerentes àquele produto na sua origem. Tá, e aí? Como é que você se defende disso? O agrotóxico, o agronegócio, que é o grande negócio do Brasil, o Brasil é um país de agronegócio. Os caras usam bandidamente nas lavouras para preservar a plantação e a colheita consequente, agrotóxicos proibidos na Europa e nos Estados Unidos. E a Anvisa o que faz? E a fiscalização? E não há propina por trás disso tudo? E nós nos envenenando. Este veneno não nos mata na hora, nos mata pelo efeito acumulado. Vamos morrer lá diante de patologias que não temos a mínima ideia de onde tiveram origem. No alimento, na mesa, agora você que está me vendo, mesa farta, cheia de produtos interessantes, gostosos, não é mesmo? Isso aí, tudo que está em cima da sua mesa, 99% é veneno. Você não vai saber disso. Só vai ter as consequências mais tarde. Tá, mas quem é que pode disciplinar? Sim, mas as autoridades, os caras que deviam. Mas como? Se não houver agrotóxico, já me disseram isso, não há colheita. Nós dependemos da colheita para ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro eu vou jogar o agrotóxico. Proibido na Europa, nos Estados Unidos, um veneno bravo. É isso aí. Queremos ética? Bom, mas então temos que abrir mão do lucro. Não tiro esta posição da mesa. Quem visa ao lucro não tem compromisso ético. Ponto final. Não, ponto final. Tu sabes que tu colocas o lucro acima da ética. Tu sabes.